Olá, galerinha, tudo bem? É Tamara Gonçalves. Hoje esse vídeo é para ajudar vocês com relação à resolução de questões do Enem, especificamente na área da filosofia, mais precisamente com um pensador chamado Thomas Hobbes, o contratualista, né, como a gente bem viu em sala de aula. Prestem atenção na resolução dos exercícios, das questões, aliás, e atentem, tá bom? Primeira questão. Segundo Hobbes, 1588 a 1679, podemos definir o estado de natureza como sendo o lugar onde. Se você bem recorda das aulas, né? Logo após eu também irei publicar um vídeo especificamente sobre o pensamento de Thomas Hobbes, mas o fato é que você tem que entender que para Hobbes o estado de natureza é aquele estado onde impera o medo constante, né? É o temor, onde não há paz, não há moral, não há justiça, onde há a lei do mais forte, né? Então, se eu tenho mais força e estamos disputando determinado objeto, a tendência é eu conseguir esse objeto em virtude do confronto que há, né, para o angariar daquele objeto, ou seja, para conseguir aquele objeto. Isso é o estado de natureza. Há paz, professora, nesse estado de natureza? Não, não há paz, né? Porque a tendência dos seres humanos nesse estado é fazerem tudo para conseguir os seus desejos, né? Então vamos atentar. Item A. Todos são bons por natureza, mas a vida em sociedade corrompe. Lembre, o estado de natureza hobbesiano é um estado onde impera o medo, onde impera o conflito constante e a guerra constante. Não há bondade nesse estado de natureza, né? Essa noção de bondade, ela é mais voltada para o pensamento de Rousseau, tá bom? Atente que a questão está pedindo o pensamento de Thomas Hobbes, especificamente no estado de natureza, que está até aqui negritado. Item B. Os homens são bons, bons selvagens inocentes, vivendo em estado de felicidade original. Não, aqui não há bondade, né? Aqui, pelo contrário, há conflito. Os dois itens, plenamente o pensamento de Rousseau, mas não é o caso, que a gente está tematizando Hobbes. C. Todos são proprietários de suas vidas, de seus corpos, de seus trabalhos, portanto, todos são proprietários. Na verdade, a noção de propriedade aqui, ela não é bem ao caso, tá certo? Porque até nesse momento de estado de natureza, a sua vida não lhe pertence, né? Pode até pertencer até no momento que você consegue protegê-la, né? Mas a tendência nesse estado de natureza é o conflito, né? Então você nem sabe se aquela vida te pertence mesmo, uma vez que a tua força, né, dependendo do teu confronto, ela é diminuta em comparação ao outro, né? Então aqui não está em jogo exatamente a noção de propriedade. Essa noção de propriedade a gente vai ver com outro filósofo chamado John Locke, tá certo? Item D. Reina o medo entre os indivíduos que tende à morte violenta, que vivem isolados e em luta constante. Perfeito, perfeito, né? Item D é o item correto, que apresenta exatamente a noção de estado de natureza de Hobbes, tá bom? Vamos avançar para a questão 2, né? Universidade Estadual de Londrina, de 2005. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta, indivisível. Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firma o contrato com esse senhor, mas entre si. É entre si que renuncia em proveito desse senhor, a todo direito e a toda liberdade nocivos à paz. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato político em Hobbes, considere as afirmativas a seguir. Você tem que lembrar o seguinte: o que é o contrato para Hobbes, né? O contrato é a garantia que os indivíduos vão ter para conseguir a paz, né? Porque no estado de guerra não havia paz. Então eles estabelecem o contrato para ter o mínimo de paz. E a partir do contrato que há a justiça, a convivência em comunidade, a sociedade civil, ocorre, né? Se institui, na verdade, as instituições sociais, né? Que a gente chama hoje de sociedade civil. Esse contrato
dá a garantia do indivíduo ter a paz, certo? Mas entenda, o contrato aqui é mediante, né, a instituição de um soberano, né? Eu faço o contrato, né? Ou seja, nós, indivíduos que vivemos em sociedade, fazemos o contrato, passamos a nossa soberania para um determinado soberano, para, em determinado momento histórico, ele nos garantir a paz, tá certo? Com isso, vamos para os itens, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato político em Hobbes, considere as afirmativas a seguir. 1. A renúncia ao direito sobre todas as coisas deve ser recíproca entre os indivíduos. Claro, se eu, por exemplo, Tamara, renunciar o meu direito, né, de lutar, né, de guerra, e o outro não renunciar, a tendência é que esse outro me ataque. Então, a renúncia ao direito, ou seja, ao direito de ataque, ao direito de estado de guerra, deve, né, pertencer a todos, para se ter um mínimo de garantia de paz, né? Então, vale para tudo. Item perfeito com o pensamento de Hobbes. Item 2. A renúncia aos direitos que caracteriza o contrato político significa a renúncia de todos os direitos em favor do soberano? Não todos os direitos. Porque, por exemplo, se esse soberano não der a garantia de segurança e de vida aos indivíduos que firmaram o contrato, a tendência é que esse contrato seja extinto, né? Ou seja quebrado. Porque a única garantia que se faz, o contrato, é a garantia de paz e vida. Se esse contrato não estabelece isso, você pode renunciar ao contrato feito. Tranquilo? Item falso, né? Vou colocar aqui do lado. Verdadeiro, certo? 2. Item falso. Só para você entender. 3. Vamos lá para o 3, não é isso? Os procedimentos necessários à preservação da paz e da segurança compete aos súditos cidadãos. Não, compete ao soberano. É o soberano que tem o uso legítimo da força. É o soberano que vai dirimir os conflitos, né? Não mais ao indivíduo, lembra? O indivíduo tinha esse direito entre aspas, né? Tinha essa vontade, né? No estado de natureza. Ele usava da força para garantir a sua proteção. Mas com o contrato ele passa o uso da sua força ao Estado, né? E o Estado que deve garantir a paz, que deve dirimir os conflitos, certo? Então, item errado, Tamara, item errado com certeza. Vamos para o 4. O contrato que funda o poder político visa por fim ao estado de guerra que caracteriza o estado de natureza, com certeza. Seria justamente isso a função. Seria justamente essa, aliás, a função do contrato para Hobbes, né? No caso, é por fim ao estado de guerra, que caracteriza o estado de natureza. Perfeito item, perfeito, corretinho. Qual a resposta correta? Item B, né, queridos? Item B. Grava aí no seu gabarito. Item B. Qual o item correto mesmo da questão 1, item D. Deixa eu só colocar aqui vermelhinho para vocês atentarem, beleza? 2, o item D. Vamos para a terceira questão, selecionada aqui. Universidade Federal Fluminense, né, de 2010. De acordo com o filósofo inglês Thomas Hobbes, em seu estado natural, os seres humanos são livres, competem e lutam entre si. Mas como tem em geral a mesma força, o conflito se perpetua através das gerações, criando um ambiente de tensão e de medo permanentes. Para Hobbes, criar uma sociedade submetida à lei e na qual os seres humanos viviam em paz e deixam de guerrear entre si, pressupõe que todos os homens renunciem à liberdade original e delegue, ou seja, passe, né, o seu poder a um só deles, o soberano. O poder completo e inquestionável. Assinale a modalidade de governo que desempenhou importante papel na filosofia política moderna e que é associada à teoria política de Hobbes. Gente, entenda, o Hobbes ele é um filósofo do absolutismo. E ele entende que o soberano tem um poder absoluto, mesmo que em determinados momentos
o povo tem a legitimidade de quebrar o contrato em virtude da não garantia de segurança e vida, mas aquele poder absoluto, entende? Então, o pensamento de Hobbes, ele legitimou esse período histórico, chamado monarquia absolutista, mas precisamente também com a questão do direito divino dos reis, né, que era baseado para se legitimar aquele poder absoluto aqui, um absoluto nesse contexto histórico, certo? Então, não pode ser uma monarquia censitária, não. Sistema parlamentarista, não. É com outros filósofos mais à frente que nós vamos falar a legitimidade do parlamento, né, de ter representantes e esse rei governar, mas com aval do parlamento. Sistema republicano, também não se pensava nessa época, nesse sistema aqui. Não os reis, né? Os filósofos a partir do iluminismo, que vão tentar tematizar algumas ideias para dar embasamento a sistemas republicanos, né? Despotismo esclarecido, também não. Hobbes é um filósofo especificamente do absolutismo. Despotismo esclarecido a gente vai ver lá na frente, certo? Especificamente com Rousseau. Também posso considerar o Montesquieu, posso considerar o próprio Locke, né, que ele tem as ideias um pouco esclarecidas, né, aliás, bastante esclarecidas para a época. Também posso considerar o Voltaire, mas não é o caso aqui. O caso especificamente de Hobbes, nós estamos falando de uma monarquia absolutista. Tá certo, gente? Então, o item correto é o item B. Grava aí no seu gabaritozinho. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Sabemos que Hobbes é um contratualista, isso é claro, né, para a gente, quer dizer, um daqueles filósofos que entre o século XVI e o XVIII, basicamente, afirmaram que a origem do Estado e ou da sociedade está no contrato. Os homens viveriam naturalmente sem poder e sem organização, que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de um comércio social e de subordinação política. Com base no texto, que se refere ao contratualismo de Hobbes, considere as seguintes afirmativas. Item 1. A soberania decorrente do contrato é absoluta? É absoluta, sim, né? O contrato ele tem a legitimidade absoluta. Porém, a gente sabe que em alguns momentos os seres humanos, né, os que vivem em sociedade, tendem a pedir a legitimidade da quebra do contrato em virtude da não garantia desse soberano de segurança e vida, tá certo? Então, ele é absoluto porque o soberano ele teria a tendência de ter os poderes para dirimir qualquer tipo de conflito, né? A tendência é essa, né? Mas cabe também deixar claro que há margem para contestação, certo? Mas esse item se apresenta no seu contexto geral como correto, tá certo? Item 2. A noção de estado de natureza é imprescindível a essa teoria, perfeitamente, né? Eu só posso pensar Hobbes se eu pensar a noção de estado de natureza, né? E também da relação contratual que se estabelece entre rei, né, e seus súditos, tá certo? Então, é imprescindível sim para a teoria. Então, não tem como pensar Hobbes sem pensar no estado de natureza dele, né? Da guerra de todos contra todos, da questão do homem ser o lobo do homem, como a gente bem viu em salas de aula, né? E também vou fazer outros vídeos para explicar melhor para vocês que acompanham o canal, tá certo? Mas a noção de estado de natureza é imprescindível. Sem ela não tem estado, sem ela não tem contrato, porque é a partir dela que se estabelece a justiça. No estado de natureza não há justiça, certo? Então, item 2, também correto, também correto. Vamos para o item 3. O contrato ocorre por meio da passagem do estado social para o estado político? Não. Ocorre justamente do estado de natureza para o estado político, né? Para o estado social. Então, não é do estado social para o estado político, pelo contrário. É pelo estado de natureza para o estado político e também que não deixa de ser social, não é isso? Item 4. O cumprimento do contrato independe da subordinação política dos indivíduos? Não, pelo contrário, depende.
Eu só cumpro o contrato se houver subordinação, que é diferente, gente, de submissão, tá certo? Subordinação, você concorda com aqueles critérios, mas havendo, né, a não garantia de segurança e vida, você pode quebrar o contrato, né, de acordo com a teoria hobbesiana. Então, quarta questão, item correto, item A. Vamos avançar. Quinta questão. O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam de jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder de maneira que quiser para a preservação de sua própria vida, ou seja, de sua vida, e consequentemente fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indique como meios adequados a esse fim. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o estado de natureza em Hobbes, considere as afirmativas a seguir. Todos os homens são iguais e vulneráveis à violência diante da ausência de uma autoridade soberana que detém o uso da força? Com certeza. No estado de natureza, reina o conflito constante, né? E esse medo só cessa com o contrato a partir da legitimidade do uso da força do Estado, tá certo? A partir da instituição de um poder soberano, que seria, no caso, especificamente nesse contexto, o rei. Então, o item correto, com certeza. Vou colocar aqui um Vzinho para vocês não confundirem, tá? 2. Em cada ser humano há um egoísmo na busca de seus interesses pessoais, a fim de manter a própria sobrevivência. Com certeza. Do estado de natureza, gente, não há paz, né? Eu quero preservar a minha vida, né? Dentro desse contexto de estado de natureza. Há o egoísmo, você não vai pensar no outro, num conflito. Você tende a guardar a sua vida, primeiramente, né? Então, a questão comunitária, a questão grupal e coletiva, nesse estado de natureza aqui não existe, tá certo? Item 3. A competição e o desejo de fama passam a existir nos homens quando abandonam o estado de natureza e ingressam no estado social. Pelo contrário, a competição e o desejo de fama, o desejo de glória, é característica intrínseca do estado de natureza, não no estado social, certo? Então, o item está errado justamente por isso, porque é característica do estado de natureza, não do estado social. Item 4. O homem é naturalmente um ser social, o que lhe garante uma vida harmônica entre os seus pares. Não, gente, aqui não há necessidade, não há a naturalidade de bondade. Nós estamos falando de Hobbes. Ele fala que o instinto humano é egoísta. A gente vive num estado de natureza, né, de acordo com Hobbes, que há a tendência a lutar pelos nossos próprios interesses, né? E isso é egoísmo, tá certo? Não é naturalmente um ser social, pelo contrário, há um conflito ali constante no estado de natureza, certo? Então, o ser social só nasce com a instituição das regras a partir do Estado, certo? Então, item falso. Qual o item correto, então? Letra A. Não é isso, galerinha? Letra A. Grava aí no seu gabarito. Questão do Enem 2015, questão recente, prestem atenção. Bem tranquila essa daqui. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e o outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Isso aqui está no próprio livro mais famoso de Hobbes, né, que é o Leviatã. Noção de Leviatã, lembre que é a noção de Estado, aquele monstro poderoso, né, que tem o uso da força. Para Hobbes, antes da instituição da sociedade civil,
Ou seja, no próprio contexto de estado de natureza, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, entre eles, o que ocorria? Apelava aos governantes. Não tinha governantes, Tamara. Estado de natureza imperava, né? A guerra de todos contra todos. Recorria aos clérigos? Não, a noção de igreja não existia nesse estado de natureza. Existia a solidariedade? Não existia solidariedade no estado de natureza. Pelo contrário, imperava o egoísmo. Lembra lá nas questões em cima? Consultava os anciãos? Não, pelo contrário. Não havia nenhum tipo de ancião para consultar o seu destino, não. Entrava em conflito perfeitamente. Item corretíssimo. Entrava em conflito. Estado de natureza. Reina o querer constante. A busca do meu interesse, só do meu interesse. Depois, olhe lá, eu ia pensar no outro. Estado de natureza. Entrava em conflito. Resposta correta, item A. Terminamos aqui. Valeu, galerinha. Estudem aí. Inscreva-se no canal e tudo de bom. Até os próximos vídeos.